Vamos enfrentar essa questão aí de coisas que entram num presídio, cara. E eu não vou negar, o meu apreço pela polícia, né? E vi na realidade, vejo pelo relato dos colegas policiais do Estado, policiais penais do Estado, a estrutura, a forma de visita, a proibição de uma visita, de uma vistoria corporal, né? Aquela questão do... Me fugiu o termo. Vexatória. Vexatória, isso tudo. Aí o Estado não coloca o body scan. Aí se não tem um body scan, então também a culpa é do Estado, então deixa a visita entrar. Aí entra cocaína, entra várias coisas, né? Inclusive, tem relatos de pessoas que colocam em camisinha, né? Ou então em plástico, aquilo engole, vai depois evacuar. Estourou, acaba morrendo, acaba tendo, né? Sim. Porque a pessoa está transportando para o preso. Sim. Também não dá para fechar os olhos do policial, né? Que muda de lado e faz o negócio chegar lá. É tanto assim mesmo, irmão? Continua assim, nesse período que você teve lá? O tráfico celular, cocaína, maconha. Os celulares, nas unidades, principalmente em São Paulo, deram uma... É porque, assim, existem os regimes, né? Então, por exemplo, no semiaberto é mais fácil você ter celular. No regime fechado já é mais difícil você conseguir colocar um aparelho celular. Mas respondendo a sua questão da droga, por exemplo, o tráfico de drogas dentro da prisão é uma prática que acontece com certa frequência. O que eu tenho tentado trazer como uma ponderação sobre isso, quando fala-se como é que entra essa droga dentro da prisão, é justamente tomar um devido cuidado de não condenar todas as mulheres que visitam, porque aí é uma questão muito delicada, porque eu sei que também tem aquelas que colocam a droga para dentro, né, que é até chamada de mula. Mas quando essas mulheres elas têm aquele preconceito do olhar, todas são possivelmente uma mula, é meio delicado por conta do tratamento dessas... Entra no alimento também. Existem várias formas de colocar essa droga lá dentro. Eu acho que o scanner, ele diminuiu muito essa questão, porque realmente é uma coisa muito mais efetiva, né? E uma das coisas que eu achava que sempre denunciava a incompetência do Estado no combate ao tráfico, principalmente na cadeia, porque se o Estado não consegue controlar o tráfico de drogas dentro da cadeia, imagina fora, né? Porque você via uma situação ali em que estava tendo a prática de tráfico nos pavilhões e mesmo assim não conseguia parar isso, né? Logicamente que tinha formas de entrar pela visita, existe a corrupção também de alguns agentes, mas eu sempre faço essa ressalva, que eu acho que a gente tem que sempre buscar ser justo. Tem funcionário que ele é incorruptível. Tem funcionário que só de você tentar levantar a possibilidade de tentar corrompê-lo, ele já vai realmente te punir ali com castigo, ele vai realmente falar, ele vai se posicionar com firmeza dentro daquilo que ele acredita de princípio. Eu diria até antes. Ele não vai te dar oportunidade. Na hora que ele perceber, ele não, já... a postura dele não vai nem te dar a brecha, né? É que tem caras que mesmo assim tenta, né? Sim. Ele tenta, mas o cara que nem você falou... Mas ele analisa, né? Tem uma equipe ali. Tem um que não dá brecha. O outro já comunica mais. E aí? Como é que tá aí? Beleza? Bom dia. Aí ele já vê uma abertura. Eu acho que se o policial penal ele der ouvidos, ele incorre no risco da sedução, né? Que eu acho que aí é onde talvez ele esteja correndo um pouco de perigo. Porque o preso ele vai testar. Ele vai envolver o cara. Ele vai testar. Então, é como você está citando. Se o cara realmente ele já está certo daquilo, ele já corta, não dá nem possibilidade e tem esse perfil. Não dá abertura. Eu posso falar isso com bastante tranquilidade, que a maioria dos policiais penais tem essa postura ética. Tanto é que você via, e você pode testificar isso, que não, até os presos respeitam essa postura do policial, porque ele sabe que aquele policial penal ele age dentro das normas, ele é correto, ele está dentro da regra do jogo. E o preso compreende isso. Fala, pô, o senhor está fazendo o seu trabalho também, o senhor sabe que a minha parte aqui, de repente, né, tentar criar ali uma situação, porque eu estou preso, mas ele também respeita o bom policial penal. Sim. Então, isso tem que deixar muito claro.
E tem muitos policiais penais que são extremamente educados, são extremamente humanos. Eu já encontrei muito policial penal de ter educação, de conversar. Então, assim, é como eu falo, às vezes existe aquela ideia, eles são inimigos. Depende. Por isso que eu falo que tudo depende. Porque eu já encontrei muitos policiais penais que tinham ali um desejo de cumprir a sua função de forma íntegra. Ou se eu puder realmente levar o remédio, eu vou tentar dar um jeito de trazer o remédio para você, mas eu não vou prometer. Então você via que havia uma boa intenção nesse sentido. E não quer dizer que esse cara que é bom, bem intencionado e educado, que ele tá dando a brecha pra sacanagem. Exatamente, e até deixava isso claro, não misture as coisas. Sim. Eu tô fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, mas não misture as coisas. Sim. Entendeu? Mas tinha também aquele que dava a oportunidade de ouvir a proposta. Né? Então, como a gente sempre fala, em todas as profissões tem os bons profissionais e os maus profissionais. Agora, eu acho que a forma mais assertiva que o Estado teve de poder reduzir isso foi o scanner, né? Até porque... E porque o polícia passa no scanner também. Exato. E o Estado tem muita facilidade de fiscalizar o seu agente. Ele tem dificuldade de fazer isso com a vítima, com a mulher grávida, com a senhora idosa, né? Sim, sim. Mas não quer dizer que não tenha o polícia vagabundo. Sim. Não quero também passar pano e fechar os olhos. Sim, existe. Mas e aí, o polícia vagabundo, o preço? Depende da unidade. Porque aí o cara cobra. Cobra. E aí ele faz chegar lá. E aí como é que funciona esse comércio? A partir do momento que ele dá... aí depende muito... Porque o preço da droga na unidade depende da unidade. Porque tem unidades que são muito mais rigorosas. E para você conseguir colocar uma droga lá dentro é muito mais difícil por conta do rigor daquela unidade. Mais caro. Fica muito mais caro. Há outras que é mais tranquilo de fazer entrar. Então, feita essa ressalva, vai depender muito dessa questão da unidade. Mas, feito os acordos, normalmente o cara também não vai se corromper pela maconha, né? Por exemplo, fazer entrar maconha. Porque ele vai entender que a cocaína é mais vantajoso. E a maconha tem cheiro, né? Exatamente. E também, no estado de São Paulo principalmente, foi banido o crack. Então, o crack não é mais comercializado dentro das unidades prisionais. Foi banido por quem? Pelo próprio crime organizado. Porque viu que... Pois porque o Estado baniu tudo, né? Não pode nada, né? Mas aí é que eu tô te falando. Funciona. O que os caras decidem funciona. Funciona. Porque eles perceberam que dava muito problema, dava muito trabalho, os caras ficavam loucos lá e assim, era muito mais coisas negativas do que positivas por conta da convivência, que os caras estavam convivendo com o cara louco de crack na cadeia, imagina só o caos que era aquilo, né? Então, dependia muito, né, de cada situação, de cada negociação, e os caras são muito criativos. E a abstinência desse cara? Porque... O Estado não consegue tirar do cara porque ele fica doidão, porque ele sente falta, porque ele bota a sociedade em perigo. Como é que funciona lá dentro? Ele dá o jeito dele e funciona, né? Ele vai ter que se controlar, mano. Não tem o que fazer. Ele passa 15 dias, ele já curou a abstinência dele. Pois é. Não, tem. É foda, cara. O Estado aí vem toda aquela porra, a ciência e não sei o quê. Aí vem um psicólogo, aí vem um cacete, aí deixa o negócio impossível de funcionar. Aí chega o crime lá e fala, não pode. Acabou, resolveu. Eu já vi mães fazendo relatos de falar assim, tô mais feliz de ver meu filho preso aqui porque parou com o crack lá fora e tá gordinho aqui. Puta, verdade, cara. Entendeu? Do que ver ele lá no meio da rua, na sarjeta. Eu já vi relatos disso aí, entendeu? Porque o cara tava limpo, né? Então, mãe, teu filho tá viciado de crack, torce pra ser preso. Torce pra ser preso, Não, mas isso é uma verdade. É bizarro. É um dado mas lá dentro da realidade. Ele não vai usar. Não vai. Eu vi a mãe falando isso. Prefiro meu filho aqui do que usando crack. Sim. Impressionante. Parece ser bizarro isso, mas é real. Então, mas aí esse policial que se corrompe e faz a droga chegar lá, é a droga mais cara que tem? Porque não compensaria fazer toda uma logística para colocar uma droga que tem um valor de mercado menor, né? Que seria no caso a maconha. Não, sim, eu quis dizer o seguinte, você falou que lá dentro tem um comércio. Sim. Quando esse comércio entra com a vítima, alguém concentra isso. Ou o cara que tem a vítima para trazer, que é o dono da mercadoria. Não necessariamente. De repente ele pode ter ali como acontece na rua, pode acontecer lá dentro. Ele só ter o esquema de fazer entrar. Da logística. Exato. Mas lá dentro o dono é outro. É outro cara, exatamente. Ele só paga ali pela, que a gente chamava de manobra, né? Só pela manobra só. Então eu te dou uma porcentagem, te pago X para você fazer
essa manobra. Então, mas é isso que eu quis dizer. Essa manobra custa X. Isso. Que entra quantidade pequena. Ou não tanto? Não, depende. Pode entrar 300, 500 gramas. Depende do esquema, né? Isso, numa pessoa. Depende muito do esquema. E aí o policial corrupto que está desviado, né, lembrando que é a minoria da minoria com todas as ressalvas, sem passar a mão, mas também sem generalizar. O polícia, da mesma forma, a família, né? Quanto que vale isso? O preço da droga... Então, só para você ter mais ou menos uma ideia, eu vou pegar aqui mais ou menos um preço padrão. Vamos imaginar aqui que o quilo da cocaína custe 10 mil reais, só para a gente fazer um exercício. Na rua. Na rua, na cadeia vai custar em torno de 30, 40 mil reais, dependendo da escassez. É porque é aquela questão de demanda, né? Se tiver muito, cai o preço. Se tiver escasso, o preço também sobe. Então, depende muito da unidade e depende muito da escassez, né? Desse mercado lá dentro. Apesar de que com essa implementação, como eu disse, dos scanners, diminuiu muito, assim. Então, vai ser 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro, porque a dificuldade aumentou muito, né? Ficou muito mais complicado de colocar. Sim. Só mesmo assim, conseguindo não passar pelo scan, tem que ter porque se realmente os caras quiserem segurar para não entrar, vai ser efetivo. Pois é, e o policial, porra, na sacanagem, ele pode participar da sacanagem de várias formas. Não necessariamente levando lá ou só fazendo vista grossa para que a pessoa X não passe no scanner. Exatamente. E aí tem que ter controle. No sistema federal tem câmeras e tem repetição de processo. Mas tem estrutura. Sim. Tem mais polícia do que preso trabalhando. Aí dá para fazer isso. Aí tu chegar no estado... Tu cria uma dificuldade operativa, o cara é correto, bem intencionado, ele não consegue fazer. Aí entra. Exatamente. Então tem várias formas. Tem várias formas. Você deixa a fronteira aberta, entra tudo. E no sistema penitenciário, você bota lá 2 caras para filtrar 1000 visitas. Não tem como. Vai passar quanto? Não tem como. É a mesma questão da fronteira. Exato. Por isso que eu falei que o Estado mostra sua ineficiência só com o exemplo do presídio. Porque se ele não consegue parar com o tráfico dentro do presídio, como é que ele pode prometer que ele vai conseguir parar na sociedade? Fica uma coisa até meio ilógica, né?